Estamos numa série chamada Renovo na Batalha. Não vou poder pregar toda ela, vamos dar só um spoiler aqui, caminhar um pouco. Jean está bem treinado como pastor, né? Viu? Já vai dar um bom pastor. Ele disse 5 vezes, já estamos encerrando. Já estamos encerrando. Aleluia. Lucas capítulo 4, verso de número 16. Nossa série é Renovo na Batalha. E já passamos por tantas coisas. Renovação na mente, renovação nas emoções. E hoje vamos mais uma vez falar sobre o entendimento bíblico acerca da prosperidade. Prosperidade vem antes de dinheiro. Prosperidade bíblica é fruto de uma vida, não só de um trabalho que se faz do lado de fora. Prosperidade não é simplesmente o que você está tentando fazer e realizar com suas mãos. Prosperidade flui do coração. Então hoje vamos mais uma vez caminhar nesse renovo na batalha. Diga assim, renovo na batalha. Lucas capítulo 4, verso 16 diz assim: chegando em Nazaré, onde fora criado, ele entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar o ano, ou seja, a libertação aos presos, a restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Verso 20, fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos da sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta palavra. Hoje se cumpriu esta palavra que vocês acabaram de ouvir. Diga, hoje se cumpriu esta palavra. É interessante porque Jesus vem para quebrar vários padrões. Olha a liderança de Jesus. Pescadores, homens simples. O padrão que Jesus trouxe é um padrão diferente. Talvez Pedro não seria escolhido num outro time, mas Jesus escolheu. Talvez João não teria sido escolhido, mas Jesus escolheu. Quer dizer que o padrão que Jesus veio trazer é o padrão do reino. E Jesus quebrou muitos padrões, inclusive um padrão econômico. Ele está dentro da sinagoga. A palavra será lida. Escute. Aonde você vai buscar orientação? Qual é o lugar aonde você começa, aonde você vai iniciar algo novo? Sempre na palavra. Sempre próximo da presença. Jesus abre, e quando ele abre a palavra, caiu exatamente em Isaías. Aonde ele começa essa leitura e começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E hoje é Pentecostes, já falei para você, 50 dias após a Páscoa, Pêssar, passagem. Estamos agora num relógio profético. Escute isso, pegue o que eu vou te dizer. Nada na sua vida inicia sem que primeiro você seja tocado pelo poder do Espírito de Deus. Pastor, as coisas não estão andando. Não, é você que se afastou da presença. As coisas não estão fluindo. Nada flui do lado de fora, senão flui primeiro do lado de dentro. Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Escute. Uma das capacidades do Espírito Santo é nos dar uma força espiritual tamanha, capaz de quebrar a pobreza. Eu vou dizer de novo: pessoas cheias de Deus são capazes de quebrar a pobreza, erradicar a miséria. O que são boas novas para os pobres? Boas notícias. O poder do Espírito Santo nos capacita a trazer uma nova onda de prosperidade onde há pobreza. Então a pobreza não honra a Deus. Se Jesus está, olhe bem, uma das faculdades do Espírito de Deus sobre uma pessoa é uma mudança, inclusive com padrão econômico. Não estou falando de uma promessa de ficar rico. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o conceito de quebrar uma mentalidade de pobreza.
Diga assim comigo: a mentalidade da falta. Muitas pessoas dizem que falta. Eu não faço isso porque falta. Eu não faço aquilo porque falta. Eu não consigo porque não tenho. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para. Veja, cada vez que o Senhor vem sobre você, cada vez que Ele derrama algo novo sobre você, você está pronto para. Diga assim: eu estou pronto para. Quer dizer que eu recebo para ficar parado? Quer dizer que eu tenho algo e fico comigo? Qual que é o segredo da prosperidade? Reter, compartilhar. Inclusive aquilo que você recebeu de Deus. Aprenda uma coisa: quando você tem Deus na sua vida, você tem raiva da pobreza. A pobreza não lhe cai bem. Vou dizer de novo: a dívida não lhe cai bem, a pobreza não lhe cai bem, a miséria não combina com você. Eu vou dizer até que entre no seu coração: a pobreza não combina com você. Eu quero Deus, mas quero viver a mesma vida e o mesmo padrão. E aí na igreja tem um tabu: você não pode falar sobre dinheiro. Irmão, não estamos falando sobre dinheiro, estamos falando sobre prosperidade. É ter liberdade em todas as áreas. Veja, o Espírito Santo veio, ele lê esse trecho e diz que se cumpriu a Escritura. Jesus está dizendo: a partir desse momento começa uma nova fase. E nós precisamos como igreja declarar isso. Nós precisamos como igreja declarar essa verdade. Pastor, eu estou convivendo com pessoas que têm a mentalidade da pobreza. O que eu faço? Eu oro por eles? Não, você ensina eles. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar boas novas. O que liberta as pessoas da pobreza? O Evangelho. Diga assim: o Evangelho liberta da pobreza. Há pessoas que vivem a pobreza e não percebem. A pobreza é a mentalidade de não ter, de não poder. Há um padrão que colocaram sobre você. E Jesus está nos ensinando algo aqui. Ele está quebrando muitos padrões. Quando você olha para Jesus nesse momento, você vai ver que Ele está quebrando esse padrão. Qual que é o padrão que colocaram sobre você? Talvez você está vivendo hoje o padrão da sua família. Esse é o problema. Qual era o padrão de Cristo? Se esperava um Cristo diferente e veio Jesus. Não tinha uma aparência, mas tinha essência. A mesma coisa com Davi. Qual era o padrão de rei nos dias de Davi? Saul. Mas o tempo de Saul acabou. O padrão mudou. Diga assim: o padrão mudou. Algumas pessoas estão presas a um padrão antigo. Aprenda, o diabo quer prender você num padrão antigo. A visão da falta. Às vezes o ambiente da sua casa está vivendo dentro de você ainda. A visão de não ter as coisas. A visão de um pai que entra pela porta e diz assim: cuidado, hoje não vamos poder gastar nada porque não tem. A visão de uma mãe que sofre talvez por não ter o suficiente. Não falo de não ter nada, mas não ter o suficiente. Talvez você venha de uma cultura assim. Cuidado com o padrão que você carrega. Há um momento onde você pode viver sobre o padrão da terra. Qual que é o padrão da terra hoje? Prosperidade será para poucos. O padrão da terra diz o seguinte: guarde o pouco que você tem, porque talvez você vai ficar até sem esse pouco. Qual que é o padrão do reino? Irmão, começa a desejar a abundância do céu. Você está me ouvindo aqui, meu irmão? Aprenda que o padrão que você vive é determinado pelas suas ações. Nós caímos no padrão antigo, o problema dos métodos. Josué capítulo 5 verso 12 vai dizer que o maná cessou e agora eles têm que comer do fruto da terra. Quer dizer que o método muda. Antigamente entrava na igreja, você tinha que dobrar os joelhos para orar. Lembra disso? Meia hora de joelho. Às vezes nem orava, só dormia. O que adianta dobrar o joelho e nunca prostrar o coração? Antigamente tinha um método, o culto tinha um método. Às vezes nós entramos no culto e dizemos: pô, mas que saudade do método antigo. É método antigo. Não fique preso a métodos antigos. Você está comigo aqui? O método antigo pode roubar você. Qual é o método antigo para você? Recebe seu salário, o que vem na sua mente? Primeira coisa que chega na sua mente:
não vai dar o suficiente. Mais um mês no vermelho. Você se prepara para a falta. Você não se prepara para a abundância. Você começa a fazer plano antes do dinheiro chegar. Porque o seu padrão de ensino foi o quê? Gaste tudo que você ganha. Nós somos ensinados a gastar tudo. A visão bíblica nos ensina coisas simples. Você não é medido por aquilo que você tem. Você não é teu pastor, uma pessoa que tem recurso, você vê de longe. Nem sempre. Você não é o seu patrimônio. Você não é o carro que você dirige. A medida de uma pessoa, diga assim comigo, a medida espiritual de uma pessoa é medida pela generosidade. Qual é o tamanho da sua generosidade? Vou dizer de você, não pegou nada, cara. A medida de uma pessoa no reino é medida pela sua generosidade. Qual é o seu tamanho no reino? Tem gente que é anão. Pela falta da generosidade. E generosidade não é entregar onde você quer, aonde Deus manda. Onde Deus manda entregar, entrega. Porque Deus nos dá o dízimo como ferramenta de treinamento. Planejamento financeiro numa casa começa por aquilo que é de Deus. Não, pastor, mas Jesus falou lá em Mateus 23, 23, que ele é contra o dízimo. Coloca para nós na tela, Mateus 23, 23. Alguém um dia me disse isso. Viu que no Novo Testamento Jesus disse que não é para dizimar? Mateus 23, 23, rapidamente na tela. Olha o que tem aqui. Ai de vós, escribas e fariseus. Para quem Jesus está falando? Gente religiosa. Gente religiosa tem problema com as finanças, porque tem um padrão religioso. O que a religião gera? Miséria. Não, pastor, eu nunca fui religioso. Irmão, aprenda. Religiosidade é aquilo que você faz para Deus sem conhecer Deus. Você diz que conhece, mas no fundo não conhece. Jesus tem que explicar isso aqui para a gente religiosa. Todas as vezes que surge um sentimento de ganância, fruto da religião. Todas as vezes que surge um sentimento de cobiça, fruto da religião. O reino está dizendo à religião: escribas e fariseus, hipócritas, usam máscaras. A palavra ali é gente falsa. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que é de mais importante na lei. Olhe bem, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo nesse texto? Ele não está anulando o dízimo. Aprenda, abra seu coração. Você está aqui comigo? O que ele acabou de dizer? Fariseus religiosos estavam dando o dízimo, só fazendo um ato religioso de entrega, mas estavam negligenciando coisas importantes. Quer dizer que o dízimo que não é acompanhado de uma vida que agrada a Deus, anota isso, diga: uma vida que agrada a Deus. Se a minha vida não agrada a Deus, eu não vivo a prosperidade de Deus. A prosperidade pode não ser uma marca na sua vida, porque tem algo na sua vida que não agrada a Deus. O que não agrada a Deus? O pecado. O que não agrada a Deus? A desonra. O que não agrada a Deus? A contenda. O que não agrada a Deus? Uma conduta desalinhada do que Deus quer. Quer dizer que Jesus não está omitindo o dízimo. Ele está dizendo: você tem que dizimar, sem esquecer. Diga assim comigo: fazer uma parte não é o suficiente. Tem gente que dizima, mas entrega com a mão, mas não entrega com o coração. E já dizima pensando em ter mais, quando na verdade deveria dizimar pensando em ter mais para contribuir mais. Você está comigo? Não é fazer para ter mais, é ter a capacidade de poder contribuir mais. Pastor, por que falar isso numa igreja como essa? Por que pregar isso no culto de domingo, irmão? Porque é necessário resgatar princípios que se perderam. Já falamos, e essa igreja aqui, com a graça de Deus, irmão, entenda, nós não temos problema aqui com isso. Não temos, pelo contrário. Há pessoas generosas. Eu estou trazendo um entendimento para você refletir.
Jesus não está anulando o dízimo, está dizendo o seguinte: o ato de dizimar tem que ser acompanhado com uma vida, uma conduta. Diga assim comigo: o caráter do ofertante. Diga com fé, diga: o caráter do ofertante importa. Vocês fazem uma parte e omitem as outras. Quais são as 3 partes? Justiça. O que é justiça? Alinhado, correto. Diga assim comigo: relacionamentos corretos. Tenha relacionamentos corretos. Não seja escravo das emoções dos outros. Não fique refém, não fique debaixo do espírito de autocomiseração. Tem gente que fica se fazendo de coitado, você fica ali talvez preso a um momento. Justiça. Eles estavam negligenciando a justiça. Correto, alinhado. A placa está dizendo 80, anda em 80. Tem ali a faixa de segurança, para o pedestre passar. Mas, pastor, o que tem a ver isso? Conduta. Simples. Outro ponto é a misericórdia. Diga assim comigo: um olhar de misericórdia sobre o próximo. Quem mais pode comer do que você ganha? Você doa. Não, pastor, eu só ganho. Só ganhando você não avança. Você tem que ter um projeto de doação. Diga assim comigo: saber o que se ganha, saber o que se gasta, saber o que se guarda e saber o que se doa. Lá na sua lista financeira, na sua planilha, você tem um valor que você doa. Doar, contribuir, ajudar. Isso não é o dízimo. Isso é socorrer alguém em necessidade. Misericórdia. Ter o olhar de compaixão sobre alguém que precisa de ajuda. A terceira coisa que eles estavam ali negligenciando é a fidelidade. Escute: pessoas que não são fiéis a Deus não conseguem ser mais fiel em nada. Se a pessoa não está sendo fiel a Deus, não será fiel no casamento, não vai ser fiel nos relacionamentos. Pastor, mas eles estavam dizimando, sim, mas não estavam vivendo essa linha completa de princípios. Diga assim comigo: não adianta fazer pela metade. Você pode vir pela igreja pela metade. Pastor, eu estou na igreja, mas estou meio dividido ainda. Pela metade. Você precisa vir por completo. Esteja por completo na presença de Deus. Então Jesus não está combatendo o dízimo. Outra questão é Mateus 5. Coloca para nós Mateus 5. Alguns religiosos dizem: está vendo, Jesus disse que é bom ser pobre. Mateus 5, presta atenção. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Aqui é o sermão do monte, você sabe. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. Vai lá, verso 2. E ele começou a ensinar. 3. Bem-aventurados pobres de espírito. Pobre de espírito é pobre financeiramente? Não, pastor, mas ele é pobre, né? É um espírito pobre, carente. Não. Jesus está dizendo uma coisa: se a conversão que você passou não mudou o seu padrão financeiro, avalie a sua conversão. Vou dizer de novo: se você diz que se converteu ao Evangelho, mas isso não mudou o seu padrão em relação às finanças, avalie a sua conversão. Nós precisamos converter inclusive o bolso. E eu falo isso para você ter um entendimento. Pobre de espírito são pessoas que, tendo tudo, se comportam como se nada tivessem. Diga assim: livres. Quer dizer que são pessoas que abrem mão de tudo pelo reino. Gente desapegada. Qual é o problema hoje? Apego. Apegado a uma coisa, você fica apegado àquilo. Há pessoas apegadas, sabe, a coisa tão velha, apegado àquilo. Ai meu Deus, isso aqui é uma herança de vovô, de vovó. Bota fora essa coisa velha. Ai, mas isso aqui, tem gente apegada com coisas que deveria ter mandado embora. Cuidado com o apego, principalmente com o apego financeiro. Se você se apegar a algo, aquilo que você se apega tem o poder de controlar você. Apegado a algo, suas mãos estão ocupadas e Deus não pode te entregar mais. Você está aqui, meu irmão? Cuidado com o apego. Eu amo essa pessoa, ele se apega àquela pessoa. Isso acontece muito no Forte House. De vez em quando a gente tem que enviar alguém.
Aí o líder fica triste. Ai, tiraram o fulano daqui. Sim, é para causar uma dor em você mesmo. Alguém tem que ir embora, alguém tem que fazer história, alguém tem que crescer. Você está comigo? Cuidado com a... Tem igreja que se o pastor não pregar, parece que o pastor tem uma malinha. Aí ele chega na igreja e abre e diz assim para o Espírito Santo: pode sair da mala. Se não é o pastor que prega, não funciona. Se não é o fulano que canta, não funciona. Irmão, amadureça. Amadureça, cuidado com o apego. O apego pode matar. Jesus está dizendo: pobres de espírito são pessoas que, tendo tudo, se comportam como se nada tivessem. Aí começa uma onda de prosperidade. Primeira coisa que eles deixam de estar na igreja: não vou mais servir, não posso, agora Deus me abençoou, me prosperou, eu pedi tanto. Trocaram Deus por coisas. É aquela igreja que vem para o consumo. Eu venho e cada vez que venho quero receber algo. Está errado. A linguagem da pobreza é essa. A pobreza diz o quê? O que você tem para me dar? Essa é a linguagem da pobreza. E a linguagem do reino, a linguagem da prosperidade diz o quê? Eu tenho algo para dar para você. Eu quero que você comece a entregar algo para as pessoas. Não que você vire um pedinte, uma coisinha aqui. Não. Você tem que aprender a um poder em doar. Você está comigo? Estar numa posição de poder dar algo, não só receber. Há uma igreja que só vem para receber, mas não dá nada. Não há uma entrega. Não, pastor, eu estou aqui para consumir o ambiente. Consumidores vão à igreja, mas nunca mudam. Quem vai mudando, quem vai transicionando, são pessoas que entenderam o poder da palavra. Jesus está dizendo: pobres de espírito são libertos. Diga assim comigo: pessoas livres, doadoras. Olha que interessante, ele começa a falar sobre isso. E ele vai falar sobre justamente gente que abre mão de tudo, gente desapegada, humilde. Humildade é pobreza? Humildade é pobreza? Diga assim: humildade é marca de riqueza. Diga: é boa terra. Você é uma boa terra? Boa terra, você planta uma semente e já frutifica. Tem que ser boa terra. A palavra humildade, humus, boa terra. Terra boa, terra arada, terra preparada para dar fruto. Fala de humildade, fala de depender de Deus. Pastor, eu dependo do meu trabalho, eu dependo de um contrato. Não. Você depende de Deus. Você pode plantar, mas se Ele não liberar a bênção sobre aquilo que você plantou, não vai frutificar. Fala de simplicidade. Prospere, mas mantenha uma vida simples. O que é uma vida simples? É uma vida pobre? Não. Simplicidade é você dar valor a coisas importantes. A riqueza pode ter roubado. Você já percebeu isso? Quando entra uma linha de prosperidade, o casamento termina, porque há uma discussão sobre coisas. Há muitos casamentos em uma discussão sobre dinheiro. E não tem nada que destrua mais casamentos do que um problema financeiro. Cuidado, querido, talvez dentro da sua casa haja um padrão errado. Talvez a mulher veio de um padrão de família onde a mãe liderava. Agora ela diz assim: na minha casa tudo depende de mim. E esse homem mais passivo, ele aceita isso. E aí essa casa está desalinhada, porque os padrões estão errados. A visão sobre a vida está errada. Avalia o padrão que você está vivendo, a essência do que você está vivendo. É um padrão diferente ou é o mesmo padrão? Você está replicando o modelo da sua família, a forma de lidar com as finanças. Billy Graham vai dizer: se uma pessoa adquire uma atitude correta em relação ao dinheiro, isso o ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Você entendeu isso? Se uma pessoa ele tem uma atitude correta sobre o dinheiro, essa atitude alinhada o ajudará a alinhar, a corrigir todas as outras áreas. Falamos muito sobre isso. O dinheiro não é neutro, ele é um poder. Jesus chama ele de mamon, uma força, aquilo no que você confia. Então é interessante pensar nisso. E há um momento onde nós precisamos receber essa força do Espírito. Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor veio sobre mim
para, inclusive, olha a missão da igreja: erradicar a pobreza. Eu vou dizer para você, a pobreza é um espírito. E quando você tem o Espírito de Deus, quando você entrar num lugar de miséria, a pobreza vai ter que fugir dali. Você está me ouvindo aí, meu irmão? A pobreza não vai se sentir bem no mesmo ambiente que você está. Jesus está dizendo, o Espírito está sobre. O Espírito vir sobre uma pessoa libera dons, habilidades, inclusive para prosperar. Talvez você não prospera mais porque não crê, não acredita no poder do Espírito. O Espírito está sobre. Então, se está sobre, o que veio sobre Jesus é um carisma. A palavra carisma vem de dom. Diga assim comigo, um líder carismático. Nós somos uma igreja carismática, nós cremos no poder de Deus, amém? Então somos uma igreja carismática. O que é um líder carismático? Um líder carismático tem o Espírito de Deus sobre ele, e o Espírito de Deus influencia a vida dessa pessoa. Diga assim comigo, carisma fala de favor, bênção. Então, se você tem o Espírito sobre você, você tem um favor de Deus sobre você. Então, quando você entra num lugar, o que entrou naquele lugar? O favor de Deus. No mundo espiritual começa um burburinho, lá vem o favor de Deus, olha aí, vem pisando e mudando, olha lá, vem ajeitando, pelo amor de Deus. Quando vem entrando pela porta da cidade, eu venho para Parobé entrando e já vou declarando, aqui tem chegado o favor de Deus. E cada ano que passa eu vejo mais empresas se abrindo nessa cidade. Você está me ouvindo? Um líder carismático. Você é carismático? Dá uma olhada para o lado. Pastor, aqui o carisma foi embora. O carisma não é uma bajulação, não é um jeito de ser. Carisma é fruto do Espírito. A palavra carisma é ter o favor, ter a bênção, mas é ser alguém capaz de inspirar. Eu vim dizer o seguinte para você: alguém vai se inspirar na tua história, alguém vai se inspirar no teu nível de fé. Se alguém olhar para você, tem vontade de prosperar ou de empobrecer? Dá uma olhada para o crente e diz, meu Deus, isso aqui não. Você para servir a Deus essa coisa assim, nesse estilo de vida, esse padrão, não dá. Porque algumas pessoas acreditam que a pobreza honra a Deus. E pelo contrário, não há nada mais poderoso para um pai do que ver um filho prosperando. Deus quer ver você prosperando nesse tempo. Então, um líder que tem o Espírito de Deus, ele está pronto para influenciar, ele está pronto para inspirar. Levanta a sua mão e eu profetizo que você seja um líder, que você seja um homem, uma mulher, uma dona de casa, um empresário capaz de inspirar pessoas. Que aquilo que você faz seja fonte de inspiração, que alguém queira aprender com você, que alguém diga, eu quero te honrar porque tua vida me inspira. Chegou o momento de termos uma igreja que inspira. Aí olha para a igreja, se o prédio é bom, estão roubando dinheiro. Olha lá, ó a tela, olha lá, para que aquele gasto todo? Se a igreja é pobre, o cara dizia, é muito quebrada. Isso aqui, querido, é a batalha de um pastor. E hoje é dia do pastor. Coitado desses caras. Porque é uma classe que horas eles amam, ora eles odeiam. Um pastor tem que ter muita paciência, tem que ser um homem de carisma, de dom, de habilidade, de capacidade de caminhar no favor. Pastor, mas o favor de Deus como é que é? Ele vem e fica? Não. Diga assim, uma vida que agrada a Deus é uma vida debaixo do favor. O favor de Deus, querido, não é uma bênção que vem e vai. O favor de Deus é a própria mão do Criador sobre você. Onde você andar vai te favorecendo. Você era o último, agora é o primeiro. Você estava lá no final da fila, está chegando na frente. O teu produto parecia o mais caro, mas para muita gente vai dizer, eu quero o teu que é mais caro, não me importa. É o poder do carisma. Peça o carisma de Deus. Líderes carismáticos. Tem igrejas que você vai, o pastor parece um tropeço, já viu? Tropeço da família Adams. Não dá vontade, é um tropeço. Porque a alma de um pastor insatisfeito faz com que a igreja esteja insatisfeita. E tem pastor triste com o seu salário. Eu não, estou feliz com o meu. Estou bem feliz com o meu salário. Bem feliz. Por quê?
Porque quem me supre é Deus. Sempre foi e sempre será. Então tem pastor que prega baseado assim, ó, se está chegando na conta dele, está tudo certo. Aleluia, shuricanda. Se ele não está sendo abastecido, já murcha. E agora essa onda de internet, os pastores tudo viraram coach. Aí você vê lá o pastor ensinando, cresça a sua igreja em 20 minutos. Meu Deus, em 20 minutos. Eu sou tentado a comprar um curso desse. 20 minutos. Tem coisas que não é um evento, é um longo treinamento. Prosperidade é uma série de um treinamento atrás do outro. E você tem que contar com o favor de Deus sobre você. O favor de Deus é como uma cápsula protetora. A enfermidade está do teu lado, mas não pode te tocar. Ela vem correndo para vir sobre ti, vai dizer, e aqui não dá, aqui tem favor de Deus, corre para lá. Você está me ouvindo? Jesus está nos dizendo, contem com o favor de Deus. Para ficar parado, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para. Deus preparou você para algo grande nesses dias. Vamos lá, vamos finalizar. Não vou fazer que nem o Jean, vou finalizar mesmo. Josué capítulo 1, vamos ler esse texto? Se o Espírito do Senhor está sobre nós, é para ficar parado? Não, é para se mover na direção da promessa. Josué capítulo 1, rapidamente abre comigo sua Bíblia, vamos ler. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, depois da morte, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a planta da sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até o Líbano, desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a teus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer tudo o que nele está escrito. Assim serás próspero, assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pelo amor de Deus, aplaude a Jesus aí, cara. Só porque a pobreza não gosta, dá-lhe um aplauso a Jesus. Se você tem Deus, não é para ficar parado, não é para fracassar, não é para parar nos processos. Ter Deus é atravessar. Josué está enfrentando um processo, um teste. Testes fazem parte da vida de um homem de Deus. Talvez você esteja no meio de um teste. E sabia que todo teste te faz prosperar? Porque o teste tem o poder de ativar a tua fé. Que o teste que você está passando aumente a sua fé. Vou dizer de novo, que o teste que você está passando aumente a sua fé. Não despreze os testes. Não despreze. Chegou a hora de Josué terminar uma jornada. Aquilo que Moisés começou, Josué vai ter que terminar. E Moisés é como um pai para Josué. E olhe bem como começa: meu servo Moisés está morto. Quer dizer que Josué estava tendo que lidar com uma dor. Escuta, cuidado com a sua dor. A dor de não ter, a dor de não crescer rápido, a dor de não ter mais. Cuidado com a sua dor. Havia uma perda, e Josué teve que tratar no seu coração a perda. A dor de uma velha estação pode parar você. Terá, o pai de Abraão, ele parou porque perdeu um filho. Ele parou porque a dor o paralisou.
Talvez você não entenda, mas Josué está entrando em uma nova terra. Diga assim, uma terra longe da amargura. O lado de cá é amargo, difícil, morte, 40 anos no deserto. Moisés fala de um padrão. Lembra que o padrão mudou? Lembra que o padrão mudou? O padrão de Moisés é um, agora é o outro padrão, é Josué. Moisés é o homem que carrega a vara de Deus. Josué vai atravessar com a ajuda da presença. Coloca a presença na sua frente. Não é a sua habilidade, é a presença de Deus. Então nessa noite a presença de Deus habita em você. E amanhã quando você pisar no seu local de trabalho, essa presença vai emanar através da sua vida. Moisés fala de sair, Josué fala de entrar. Talvez você saiu de um ciclo, mas ainda não conseguiu entrar no novo ciclo. Tem gente que já saiu. Ele até saiu de uma fase ruim, ele até saiu de uma dificuldade, mas não conseguiu transicionar. Deus está dizendo para Josué: você tem o que é necessário para atravessar. Josué está vivendo um momento do luto. Diga assim, o luto de viver uma transformação na identidade. Do lado de cá eles são o que ainda? Fugitivos. Ainda não tem a terra. Do lado de lá são o que? Proprietários de uma terra. Está me ouvindo, homem da promessa? Está me ouvindo, mulher que tem a promessa? Talvez numa fase você estava só contemplando a promessa, mas do lado de lá você vai viver a totalidade da promessa. Pastor, mas do lado de cá ainda é difícil. Sim, tem morte. Do lado de cá tem morte. Meu servo Moisés está morto. E Deus disse assim: fica chorando um tempo, prepara-te agora. Olha isso. Talvez não veio mais porque não tem preparo. A sua falta de preparo está tirando você da posição de receber. A preparação me posiciona. Queria ter mais tempo para falar isso, mas pega o que eu vou te dizer. Moisés não está mais ali. Há uma dor. E talvez você hoje tenha uma dor na sua vida, na sua alma. Traumas da antiga estação. Dor por aquilo que você fez de errado e perdeu. Dor de não ter conquistado mais. Josué teve que lidar com a dor, e a sua dor se tornou um motivador. Diga assim comigo: atravessar sobre uma palavra. E olha como começa o novo ciclo. O novo ciclo começa com uma revelação. Aprenda que Deus não vai começar nada novo na sua vida sem lhe dar uma revelação. Deus diz assim, ó: eu quero que você faça isso. E faz sentido? Nem sempre. Às vezes o padrão é: eu não tenho dinheiro nem para isso, e Deus está me apontando aquilo. Se Deus apontou e não faz sentido, corre lá e faz o que Deus está mandando. Vou dizer de novo, não perde tempo, corre e faz o que Deus está mandando. Pode não fazer sentido para você, mas faz sentido para Deus. Quando começa um novo ciclo? Quando Deus diz: faz isso. Faz isso. Seja mais intenso na igreja. Começa a frequentar não só os cultos domingo, faça parte. Soma. Oferece suas mãos. Oferece seu dom. Quer dizer que você precisa aprender isso. Quando Josué vai atravessar, ele está entendendo: o padrão mudou. O padrão antigo foi sepultado. Eu estou entrando sobre uma nova fase. E essa nova fase nasce de uma revelação. Andar em obediência leva você a uma nova fase. Quando você recebeu a revelação do que fazer, faça. Pastor, mas eu não tenho dinheiro nem para isso, mas Deus mandou olhar uma casa, vá lá e olha a casa. Pastor, eu não posso fazer nada, mas Deus mandou olhar um carro novo, vá lá, senta, pega e diz: cara, eu fico bem nesse carro, vai, tira uma foto, bota no grupo da família e diz: olha a minha aquisição. O que não vai faltar é gente dizendo: quero ver pagar isso aí. Ai, está se achando agora porque vai na igreja. Não, irmão, não. Você está debaixo do favor de Deus. Você está aí, moço? Não, pastor, eu não posso fazer porque tenho medo. Josué também teve medo. E Deus disse o que para ele? Seja forte e corajoso. Quando ele quis dar uma desculpa, sem desculpa. Seja forte e corajoso.
Para de dar desculpa porque você não está crescendo. Para de dar desculpas. Já viu desculpas espirituais? É porque ainda não estou pronto. É porque ainda preciso orar mais. Já está orando até as 4 da manhã. Tem 24 sonhos proféticos a cada 2 minutos e não está pronto. Não, estou esperando vir um anjo de luz descer no meu quarto, botar uma varinha de condão na minha cabeça. Não, irmão. Vai começar a acontecer quando você se levantar e pisar nas águas. E Josué foi, preparou o povo, e o Senhor disse: você vai fazer esse povo entrar na terra. Você vai conquistar sozinho? Quem conquista mais rápido? Quem conquista junto? Oi? Nós vamos conquistar junto. Tem gente que tem medo de conquistar junto. Não tenha medo. A palavra veio para Josué, e ele anda debaixo de um espírito oposto. Diga assim: andar oposto ao espírito desses dias. Qual é o espírito desses dias? Negativo. Gente pronta para quebrar. Gente preparando na sua mente o pior cenário. Nossa, eu vou ter que vender o carro para pagar a dívida. Eu vou ter que vender as minhas roupas, eu vou ter que vender meus filhos para pagar a dívida. Na sogra ninguém fala nada em vender. A pessoa começa a desenhar o pior cenário. Prepara a tua mente. Olha o que o Senhor disse. Diga assim: a chave é meditar na palavra dia e noite. A palavra meditar ali é a palavra H. Essa palavra no hebraico significa fale audivelmente. Não é para falar assim, ó. Já viu o irmão Blutter orar? Fale audivelmente. Vou te ensinar o maior segredo. Meditar na palavra não é ficar pensando, é para falar as promessas. Quando uma crise pintar na sua frente, ou um problema, você lembra de toda a promessa e começa a falar: o Senhor disse que eu iria viver as nações, eu iria pisar em novos lugares. O Senhor falou que eu iria conquistar, então estou conquistando. O Senhor disse que me curaria, então estou curado. O Senhor falou que me daria essa casa, eu estou indo para minha casa. O Senhor me falou que me daria a conquista, eu estou conquistando. Diga assim comigo: falar a promessa enquanto atravessa. Começa a falar a promessa enquanto atravessa. Ó, você atravessando. Oh, céu, família. Uma pessoa que entende isso. É só mais um Jordão. É só mais uma lutinha. Já começa a sacar das promessas e vai disparando. O Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor disse para mim. Fale a promessa audivelmente. Tem dias que eu entro aqui na cidade gritando no meu carro: o Senhor falou sobre essa cidade. O Senhor disse que ia nos dar. O Senhor me falou que vai nos dar aqui uma universidade teológica. O Senhor me falou que vai me dar uma escola de alto nível. E eu vou atravessando e declarando essas coisas. Pastor, por que eu não atravesso? Não declara nada. Está tentando atravessar calado. Aprenda a meditar na palavra. Você está comigo? O time pode subir. Diga assim: a terra mana leite e mel. Qual que é o mel da terra? A terra prometida tem o mel da tâmara. A tâmara é amarga no começo, mas doce no final. Pastor, eu estou nessa parte amarga. Calma, já está chegando a parte doce do final. Oh, estou profetizando sobre ti. Está chegando a parte doce da história. O amargo você já passou, está chegando a parte doce da história. Eu vou dizer de novo: está chegando a parte doce da história. Está chegando o momento de chamar todo mundo para uma reunião e dizer: eu vou contar para vocês a parte doce da história. Vamos lá, me ajuda, se é para Jesus, aplaude com fé. Pega o que eu vou te dizer, segura aí, segura seu cinto, aperta seu cinto um pouquinho. Coloca para mim o que eu pedi, Tesseleia, para você entender isso. Diga assim comigo: serás bem sucedido. Essa é a palavra. A palavra ali, bem sucedido, é Tesseleia. Essa palavra não é uma palavra qualquer. É Deus dizendo: se você andar
debaixo da minha palavra, se você caminhar debaixo da obediência, se você me honrar na outra fase, se você seguir caminhando em honra, Tesseleia, diga assim comigo: estou autorizado a prosperar. Fala para a pessoa do seu lado: Deus está te autorizando a prosperar. Fala com fé, meu irmão. O Senhor está nos dizendo: caminhe na obediência. Não pega o que Deus está te dando para ficar do mesmo jeito. Atravessa o teu Jordão, porque do outro lado o Senhor está te dizendo: a bênção do Senhor, Tesseleia, está sobre ti. Você está autorizado para prosperar. Diga assim: pronto para experimentar sucesso, resultado e abundância. Eu vim dizer: os céus estão te autorizando a experimentar. Vou dizer de novo, até que você pegue. Você está autorizado a prosperar. O Senhor está te dizendo: você vai começar a experimentar abundância. E quando você atravessa debaixo desse favor, tudo muda. Até aqui um nível de honra, até aqui um nível de colheita, até aqui experiências do Egito, tristeza, dor, sofrimento, olhar para o corpo e ver as marcas da escravidão. E quando passa pelo Jordão é um batismo. É o que Cristo fez por você na cruz. Ele batizou você numa experiência poderosa. Por isso que nós morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo. Pastor, mas essa palavra era para Josué. Não, essa palavra é para nós. Porque Cristo é o nosso Tesseleia. Ele é a nossa autorização de prosperidade. Ter Jesus é ter tudo. Diga assim: ter Jesus é ter o suficiente. Então você já tem o suficiente para atravessar esse Jordão. Eu vou dizer de novo: você não está autorizado para quebrar nenhuma empresa. Você está desautorizado a pedir emprestado. Você está desautorizado a colecionar dívida. Você está desautorizado a viver quebrado. Mas você está autorizado a prosperar. Você está autorizado a crescer. Os céus estão liberando uma unção de Tesseleia. Você está autorizado a prosperar. Fique em pé nessa noite, vamos orar. Quero que você ore. Quero que você peça essa unção sobre você. Quero que você receba essa unção. Pastor, eu estava fracassando, pastor. Eu estava andando em desobediência. Mas eu quero corrigir. Lembre-se, uma vida que agrada a Deus. Feche seus olhos. Jesus, nós aqui oramos. Senhor, nós intercedemos por todos aqueles que estão aqui. Aqueles que estão agora conosco conectados. Aqueles que creem nessa palavra. Só se você crê.